Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com as nossas reviews da Hall de Nanatsu no Taizai, com a nossa análise da Hall de Nanatsu no Taizai. Dessa vez a gente vai falar do capítulo 344 do mangá, agora que a gente já tá chegando no finalzinho, agora que a gente já tá chegando no desfecho. Todo mundo já está nas suas despedidas, todo mundo já está nas suas comemorações, e vamos ver como tudo vai acabar a partir de agora. Este ainda não é o último capítulo de Nanatsu no Taizai, mas já estamos chegando ao fim. E vamos ver hoje o que os pecados estão vivendo após a batalha do caos, após a guerra do caos, após o fim do caos. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo, gostei aí embaixo, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, a gente tá fazendo a análise da Hall, ou seja, o mangá está em coreano e aí a gente faz uma tradução, eu faço uma tradução pra gente aqui e a gente assim consegue comentar tudo o que tá acontecendo, tudo que tá rolando, o que aconteceu com os nossos pecados capitais. Bem, a gente sabe que momentaneamente eu não posso estar trazendo com as imagens do mangá aqui no canal e por este motivo a gente tá com um vídeo montage aqui, basicamente com algumas imagens pra ilustrar tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo no mangá de Nanatsu no Taizai. Mas se você gosta da edição antiga, da edição padrão e quer ver com as imagens do mangá, no link na descrição tá o vídeo com a edição antiga, com a edição padrão que a gente já utilizava. Então se você prefere ver com essa edição, é só conferir no link que tá aí na descrição. Não esquece também de se inscrever no canal secundário, porque sempre tá tendo conteúdo por lá, fechou? Agora sim, vamos dar uma olhada na nossa Hall. O capítulo se inicia em Britânia, no reino de Liones. Pássaros voam por ali e cantam, pra mostrar que agora o reino está em paz. Tudo havia mudado completamente, agora todo mundo podia viver feliz neste lugar. Liones estava em uma grande tranquilidade. É então que a gente finalmente começa a ver os pecados capitais. Primeiro vemos King e Diane. King agora já mantinha novamente a sua forma de rei das fadas mais poderoso de todos os tempos. Ele estava ali voando ao lado da sua amada Diane, a grande gigante que estava ali olhando para os seus amigos dos 7 pecados capitais. Diane estava falando do fato de que agora todos eles podem viver tranquilos, agora que tudo foi remodelado, agora que tudo havia sido mudado completamente. E essa sua frase estava indo para seus outros companheiros que estavam ali junto a ela. Ela estava olhando diretamente para Elizabeth, Meliodas, Hawk, o boneco Golter e também Ban ao lado da sua amada Elaine, que também já estava em sua forma de fada. Tanto King quanto Elaine haviam evoluído seus poderes e agora eles já estavam e mantiveram nas suas formas finais, as suas formas fadas com asas. A gente vê então Meliodas, Elizabeth e o Hawkzinho. E o Hawk então começa a dizer que o rei das fadas é o orgulho da floresta. O Hawk então começa a dizer que talvez os filhos da floresta do rei das fadas fiquem muito satisfeitos, muito felizes, todas as fadas que vivem ali. E ele faz isso num tom de questionamento e Meliodas completa que sim, claro que sim. Afinal o rei e a nova rainha das fadas vão voltar juntos para aquele lugar. A Elizabeth então fica muito emocionada, muito feliz, diz que vai ser muito bonito, um reino formado por fadas e gigantes. E a Diane então começa a dar risada, ela fica contente e agradece pelo elogio. Eles estão formando um novo reino. King então ele abaixa um pouco a cabeça, ele fica um pouco envergonhado e começa a fazer uma pergunta para os 7 pecados capitais. Ele questiona se todos eles, todos os seus companheiros que estavam ali, eles iriam ao seu casamento, iriam participar da cerimônia. Ban então, como sempre, ele zoa o King um pouco. Ele diz, fada gigante, bem, eu não podia acreditar, mas é claro que eu vou. E o King então também faz uma pergunta para Ban, e aí, mas quais vão ser os seus planos com a Elaine a partir de agora, a partir deste momento? Ban então ri bastante, ele olha para Elaine e diz, a gente vai viajar, não é? Vamos viajar o mundo sem pressa. Ela então completa que ele vai viajar para beber todos os tipos de bebidas que existem em Britânia. Mesmo assim, Elaine e Ban estavam completamente felizes e Golter nota isso. Ele começa a falar sobre a batalha que tinha acontecido, que agora eles podem fazer o que quisessem, afinal os inimigos já não estavam mais ali. O rei dos demônios, o fragmento do caos, nada mais podia impedir os 7 pecados capitais de fazer o que eles queriam fazer. Golter então diz que não sabe exatamente o que ele vai fazer agora, o que ele pode fazer e o que ele realmente quer fazer, mas ele vai entrar numa jornada para encontrar o seu próprio caminho, para decidir o que ele quer pra si. Diane então olha pra Golter e começa a perguntar pra ele se ele vai ficar sozinho por todo esse tempo, se ele não ficaria mais confortável ao lado deles, junto a eles. E Golter então diz que não, que na verdade ele já tinha um pequeno plano em mente, ele tinha um lugar que ele queria ir. Golter então por fim diz que ele não tá sozinho, que ele nunca vai estar sozinho. Afinal os pecados mesmos tinham dito, caso um deles tenha algum tipo de problema, todos os pecados capitais iriam se reunir novamente pra ajudar. Meliodas então abre um sorrisão, ele fica muito feliz em ouvir as palavras de Golter e começa a dizer, sim, com certeza, a qualquer momento sempre estaremos unidos, um ao lado do outro. Então é só chamar que a gente vai se reencontrar novamente. Neste momento então todos os pecados capitais começam a se despedir para seguir os seus próprios caminhos. É claro, todos eles iriam voltar um pro lado do outro quando precisassem, eles não iriam se despedir para sempre, não era algo eterno. King e Diane então dizem tchau, eles estavam indo pela floresta do rei das fadas. Ban se despede, ele estava saindo com Elaine para suas grandes viagens. E enquanto isso Golter também se despede dos outros pecados. Vemos então naquela avenida cruzada, os pecados virando
as suas costas e indo embora, cada um seguindo por um corredor diferente. Enquanto isso, Elizabeth e Meliodas aguardavam no meio, eles viam todos os seus amigos partindo, mas é claro, eles sabiam que não era pra sempre. A gente via as costas de cada um seguindo seus próprios caminhos, cada um dos pecados indo embora, indo seguir o seu próprio rumo. E agora, Meliodas e Elizabeth estavam bem felizes com isso. Ao lado de Hawke, Meliodas e Elizabeth começavam a dizer. O capitão diz, eles realmente foram. E a Elizabeth diz que tudo voltou a ser como foi no comecinho, quando a jornada 10 anos depois da separação dos 7 pecados capitais começou. Voltaram a ser apenas os 3, Elizabeth, Meliodas e Hawke. Assim como foi exatamente no prólogo, no início de tudo, Elizabeth, Meliodas e Hawke vivendo juntos, partindo em missão juntos. Era assim que ela pensou que seria. Eles diziam que fazia apenas um ano, um único ano, que todo mundo se reencontrou e ficou todo mundo junto. Parecia uma grande viagem. Tanta coisa havia acontecido, tantas histórias novas pra contar, e então Elizabeth e Meliodas decidem voltar pro castelo. Mas antes disso, Hawke chama por eles. Hawke diz, então, eu devo ir agora também? Meliodas olha pra trás e se pergunta o que estava acontecendo. Se ele iria pra um outro lugar a partir de agora, se ele não ficaria ao lado dele, se ele não iria junto pro castelo. Hawke então diz que ele tem um lugar pra ir, que ele precisa ir. Um lugar que ele já esteve antes, um lugar que ele vai precisar voltar. Hawke dizia que ele iria até o purgatório pra ver o seu irmão, pra ver o túmulo do seu irmão. Neste momento, Elizabeth diz que ele é muito gentil, e o Hawke então agradece, mas diz pra ela não se apaixonar por ele. Hawke então sai correndo gritando, até mais, eu vejo vocês em breve, Elizabeth e Meliodas. Ele então começa a partir muito, e o Meliodas começa a ver ele de longe, dizendo, aquele cara ele realmente foi. E Elizabeth então se perguntava como que ele ia voltar pro purgatório, assim, do nada. Nesse momento a gente percebe que o Hawke estava se fazendo a mesma pergunta. Ele chega num certo ponto, começa a pensar sobre o purgatório e depois se pergunta como é que ele vai entrar lá dentro. Neste momento então, enquanto o Hawke tá ali tentando se decidir, a gente vai pra um lugar completamente diferente, pro palácio do reino de Liones. O rei Bartre estava bem feliz e ele estava falando, Elizabeth, Meliodas, sério? É isso mesmo? Você realmente está pedindo Elizabeth em casamento e depois disso você vai ficar como rei no meu lugar? Você aceitou meu pedido? Você realmente se decidiu? Você vai ser o novo rei de Liones? O rei Bartre estava muito feliz, ele nem estava acreditando de verdade. Ele não acredita que algo que ele tinha decidido há tanto tempo atrás pudesse realmente se tornar verdade, afinal Meliodas não tinha aceitado sua proposta antes. Meliodas então diz, o que é isso? Eu não tive que voltar pro reino dos demônios, então tudo bem eu ficar por aqui. Além disso, Bartra havia cuidado da Elizabeth há muito tempo a pedido de Meliodas e ele realmente a considerava uma filha. Neste momento então, o rei Bartra e Meliodas começam a discutir. Bartra diz que então a partir de agora ele já vai correr atrás das coisas pra fazer o grande dia da coroação. Ele precisa planejar tudo pra fazer algo perfeito. E Meliodas diz, tudo bem, eu vou esperar. Bartra então ficou um pouco confuso com o jeito que o Meliodas estava se comportando e falando, Meliodas, o que você tá fazendo? É o seu primeiro emprego como rei. E o Meliodas então diz que aquilo não combinava muito com a personalidade dele. Bartra então diz que a coroação não é só esperar, isso é um trabalhão, tanto quanto a declaração de um novo paladino ou fazer um acordo com um novo país. Ser coroado um novo rei vai ser um grande trabalho e o Meliodas tem que levar bem a sério. Meliodas então diz que por enquanto ele vai pra lua de mel, depois disso ele cuida de toda a Britânia, depois ele se importa com isso. Neste momento Bartra diz que não, o rei não pode ter tempo pra viajar assim, o rei tem que sempre ficar dentro de Liones, sempre ficar em Britânia. Ele não pode sair passeando com a sua amada como quiser. E o Meliodas então olha, então eu não vou ser rei. Nesse momento Bartra grita desesperado, o castelo até treme com os gritos dele. Ele realmente pega o Meliodas pelo pescoço e começa a balançar o garoto no ar. Bartra então começa a balançar o Meliodas enquanto diz, você é o pecado capital que engana o rei desse jeito? Diz que vai se casar com a Elizabeth, depois você vai fugir com ela e não vai ser o rei. E a Elizabeth então tenta separar os dois gritando pra o Bartra soltar o Meliodas. Meliodas então diz que está adiado até ele voltar da viagem. Depois disso ele fará isso, ele virará o novo rei. E Bartra pode acreditar nas suas palavras. Neste momento a gente vê o Meliodas sorrindo muito, a Elizabeth sorrindo muito e o Bartra um pouco confuso. E depois disso a gente vê a princesa falando. Ela emocionada diz que quer passear bastante, conhecer vários e vários lugares antes de se tornar rainha de Liones. Ela quer viajar pelos 3.000 anos de terras de memórias que ela viveu junto com o Meliodas. Bartra então pega um café e diz, foi isso? Ele começa a beber e depois pede desculpa por ser apressado. É claro que ele deixaria Elizabeth fazer o que quisesse. O rei Bartra então diz que ele só quer ver o rosto dos seus netos o mais rápido possível. E o Meliodas e a Elizabeth então se perguntam se era esse o motivo dele ficar insistindo tanto assim pra eles não irem embora. Neste momento a gente vai pra um outro lugar completamente diferente. Ali a gente encontrava o pequeno Hawke. Ele clamava por Merlin, ele chamava pelo nome de Merlin. Ele gritava dizendo pra que se ela estivesse ouvindo ela tinha que o levar pro purgatório imediatamente. As pessoas estavam confusas gritando que tinha um porco gritando no meio da cidade. Enquanto isso Hawke continuava gritando por ali, chamando por Merlin, dizendo pra que ela o mandasse pro purgatório. Ele queria ir pro purgatório, mas não sabia como fazer sozinho. Ouvimos então uma voz, provavelmente a voz de Merlin dizendo, então você quer ir pro purgatório? Tudo bem, só que eu posso te garantir a partida até lá, mas não posso garantir uma forma de voltar.
Hulk então se pergunta o quê? Só que não foi o suficiente, porque depois disso a gente vê que ele simplesmente desapareceu. As pessoas que estavam olhando pra ele ficam bem confusas, porque o porquinho sumiu na frente delas, e eles nem sabiam pra onde ele tinha ido, como ele desapareceu assim tão rápido. Neste momento, no meio a toda essa confusão, a gente vê o portal pro purgatório, aquele grande portal se movendo muito rapidamente. Hulk estava desaparecendo e ele estava indo pra um novo lugar. Ali ouvimos uma voz dizendo, o que há por aqui? Neste momento a gente vê o Hulk passando por todos os empecilhos que tem no purgatório. O ar muito quente fazia com que ele virasse um porco assado. O ar muito frio estava fazendo picolé de porco, e ele estava fazendo piada com isso, e ele realmente estava sofrendo bastante ali dentro. Hulk então sentia que ele não estava conseguindo nem mesmo respirar, e tinha vários monstros, criaturas do purgatório o observando ali. Ele estava totalmente perdido, afinal a gente sabe que a atmosfera do purgatório não é muito fácil. Hulk estava passando por dificuldades tremendas, mas ele estava andando por ali. Ele estava passando por uma dificuldade tremenda, e ele mesmo já tinha entendido que se ele não fizesse tudo aquilo muito rapidamente, se ele não se adaptasse logo ele perderia sua vida. Ele então chama novamente pelo nome de Merlin e pergunta se ela pode cancelar isso depois de tudo. Mas Merlin não respondia. Andando mais pra frente, Hulk dizia que também não era capaz de ouvir Merlin. Tudo tava ficando difícil, cada vez mais difícil. O porquinho já estava começando a ficar assustado ali dentro. Nesse momento então Hulk começa a gritar, onde você tá? Se você estiver vivo, então me responda. Ele começa a andar naquele lugar gritando, e então alguém o chuta por trás. Simplesmente chuta, fazendo com que Hulk caísse. Hulk então diz que ele esbarrou na perna dele, porque bem, ele tava andando de um jeito um pouco confuso, ele tava bem perdido ali. E é então que ele vê quem estava ali no meio de toda aquela fumaça. Wilde. Vemos então os dois irmãos se encarando. Wilde olhando pra Hulk, Hulk olhando pra Wilde, Hulk sem entender nada e o Wilde emocionado por ver o seu irmãozinho. Nesse momento os dois estavam frente a frente, o Wilde é bem maior que o Hulk, o Wilde é realmente gigantesco. E os dois estavam se olhando. Hulk então olhando pra Wilde diz, você parece muito comigo, você também é bonito. E o Wilde então olhando pra ele diz, você não pode ser, você realmente é. Os dois percebem que eram os irmãos que estavam frente a frente. Ambos começam a chorar muito emocionados, todos estavam completamente felizes. Esse era o melhor dia da vida de Wilde. Ele estava frente a frente com Hulk, ele estava cumprindo seu maior sonho durante todos esses anos que passaram no purgatório. Wilde e Hulk ambos começam a dizer que eles estavam vivos. Quanto tempo havia se passado, mas agora finalmente eles haviam esperado, esse dia chegou. Ambos podiam se abraçar novamente, como foi quando Hulk era apenas um bebezinho. Agora ele queria ficar milhares e milhões de anos ao lado do seu irmãozinho. E assim termina o capítulo de Nanatsu no Taizai. Pra saber exatamente o que aconteceu, a gente precisa da tradução correta, que logo vai ser liberada também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!